حمدا لمن هداني لسنة العدنان محمد المختار وسيد الأطهار فهذه أرجوزة لطيفة وجيزة. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا، وبعد. إن شاء الله تبارك وتعالى اليوم سنتكلم عن كيفية نجاة المسيح من المؤامرة. Louvado seja Allah subhanahu wa ta'ala, a paz de Allah esteja com o nosso querido profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam e todos outros mensageiros que foram enviados antes dele. Allah subhanahu wa ta'ala, que enviou vários mensageiros a fim de orientarem a humanidade à sendareta, à unicidade de Deus, Jalla Jalaluhu. Meus queridos e as minhas queridas, mais uma vez estamos aqui falando sobre a nossa aula sobre a crucificação de Cristo. Hoje a aula vai estar virada como é que Jesus Cristo sobreviveu à conspiração romana juntamente com os judeus. Realmente, se as evidências mostram claramente que o Cristo foi salvo, que a conspiração de pessoas más não iria prejudicá-lo, ou seja, não conseguiu prejudicá-lo, então Cristo foi salvo da morte na cruz, que seus inimigos queriam para ele. Esta afirmação, quando é feita, automaticamente e naturalmente surge a pergunta: como Cristo sobreviveu desta conspiração? Como é que ele conseguiu sobreviver e não foi crucificado naquele julgamento? Como, meus queridos, mencionamos antes, o Alcorão e a Sunna do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam não mencionam como Cristo foi salvo, não relatam como que Deus salvou o Cristo. Tudo que o Alcorão mencionou é que Deus fez algo diferente de Cristo aparecer para eles. Então, eles levaram uma outra pessoa e não tiveram certeza e conhecimento de quem é que estavam a ser crucificados. Por isso o Alcorão fala que eles foram similados, podemos dizer, eles foram enganados, mas nós vamos basear nos relatos dos evangelhos para vermos será que realmente eles estavam em dúvida quem é que estavam a crucificar mesmo, quem é que eles estavam a condenar. Será que eles tinham certeza de que estavam a crucificar mesmo Cristo Jesus? Ou no lugar dele estava outra pessoa? Ok? Portanto, Deus fez então voltamos à história dos evangelhos que falam da suposta crucificação para ver como Cristo sobreviveu. Aqui devemos ler nas entrelinhas da história do Evangelho para tocar a verdade que os evangelistas declaram de outra forma. Para começar, devemos mencionar que os muçulmanos não veem muito mal em falar sobre muitos dos detalhes mencionados nos evangelhos. Ou seja, os muçulmanos não observam tanto, em falar tantos detalhes sobre o processo da crucificação, sobretudo que diz respeito à salvação de Cristo. Embora nós duvidamos alguns deles tenham ocorrido, mas não temos tanta, não como sempre é sabido que os evangelhos sofreram muitas alterações. Por causa dessas alterações, muçulmanos não importam tanto, falar tantos detalhes sobre crucificação de acordo com os relatos dos evangelhos. Mas nós aceitamos abordar esses assuntos através dos evangelhos, tendo em conta que os cristãos acreditam nestas escrituras. Portanto, são relatos verdadeiros que estão neste livro. Portanto, por isso nós usamos esses relatos para provar a verdade também. Provar a verdade para quem acredita nesses evangelhos. Portanto, incluindo que Cristo saiu ao jardim com os seus discípulos e que lhes disse que seria submetido a uma conspiração de um dos discípulos, ou seja, seria traído pelos discípulos dele, com os judeus que queriam crucificá-lo. Ou seja,
Cristo, quando saiu com os seus discípulos para um jardim, para um certo espaço local, essas pessoas foram informadas através de Cristo que um dos seus discípulos ia traí-lo, estava tentando traí-lo. A primeira questão que nós fazemos aqui é considerar a palavra traição, ok? Ia traí-lo. Traição. Por que Jesus disse traição? Se realmente a crucificação fosse salvação da humanidade e a salvação de todos que viessem a acreditar nele, se essa aqui fosse a missão de Jesus Cristo de ser crucificado, será que ele chamaria de alguém que estava andando a fim de entregá-lo para ser morto? Chamaria essa pessoa de traidor? Ou chamaria esse ato de traição? Eu não vou responder essa pergunta, mas deixo você refletir em responder. Realmente, imagina uma pessoa que veio com uma missão para cumprir essa missão. Então, alguém que vai ajudar para você cumprir a sua missão, você chama essa pessoa de traidor? Será que é traição ou é uma ajuda? Portanto, é uma pergunta que eu deixo para que cada um de nós reflita contigo, ok? Então, o Cristo se rendeu ao julgamento, ao destino de Deus e disse: não como eu quero. Ou seja, portanto, também discípulos com os seus judeus. Ok. Ponto 2. Que Cristo orou por muito tempo e com muita insistência naquela noite. Naquela noite, Cristo orou muito e com muita insistência naquela noite. O que ele estava orando? Pedindo a Deus que tirasse dele o cálice da morte. A segunda observação, a informação que Jesus, a primeira observação que nós temos nesse processo, a informação que Jesus deu para os seus discípulos, ok? Sobre um dos seus discípulos ia traí-lo. Eu falei, vocês fizeram uma pergunta, será que a ação que Judas estava fazendo, se a crucificação fosse realmente a missão de Jesus, que ele sabia que vinha para ser crucificado, essa era a missão dele. Era a missão que, através dessa missão, que a mãe de Jesus pudesse entrar à glória, que a toda a humanidade pudesse ser perdoado. Então, quem estava sendo motivo para essa glória, para todos ser uma verdade, uma realidade, será que ele o chamaria de traidor? A segunda observação, o Cristo naquela noite orou tanto e orou muito pedindo a Deus naquela noite. Pedindo a Deus o quê? Que facilitasse o seu processo de crucificação. Não, mas ele orou muito que tirasse dele o cálice da morte. Tirasse dele, que salvasse-o de morte. Ponto 3. Cristo se rendeu ao julgamento e ao destino de Deus. E disse: não como eu quero, mas como tu queres, meu Deus. E disse: faça-se a tua vontade. Cristo está orando enquanto os discípulos dormiam. E tenta acordá-los repetidas vezes, mas foi sem sucesso. Judas de Iscariotes, o traidor, eu até poderia dizer traidor entre aspas, porque realmente, tendo em conta a missão que ele estava cumprindo, era uma missão nobre de perdoar todos os cristãos que viessem acreditar nele. Que nós podemos afirmar, se não fosse Judas, será que alguém teria salvação? Quem acredita em Jesus teria salvação? Realmente, de acordo com essa crença, como é que ele teria salvação se Judas não colaborasse, né, com essa suposta, ou com esse processo de crucificação? Realmente não seria traidor, seria um herói. Mas tudo bem, vamos deixar como traidor. Chegou com soldados, Judas, carregando tochas, espadas e pães para prender Cristo. Judas fez um sinal para os soldados aceitarem, ou seja, para os soldados reconhecerem o Cristo, Então, esta é a quinta observação. Vamos para a sexta observação. As multidões chegaram, então Cristo saiu até eles e disse: quem vocês procuram? Eles lhe responderam: Jesus de Nazaré. Quem vocês estão a procurar? Ou seja, quando a multidão dos soldados, dos chefes, dos sacerdotes, aqueles que vieram procurar Jesus Cristo, quando chegaram, Jesus saiu perguntando para eles:
quem vocês procuram? Eles lhe responderam, Jesus de Nazaré. Ou seja, Jesus respondeu, Jesus de Nazaré. Cristo disse, eu sou. Quando ele lhe disse, sou eu, eles voltaram para trás e caíram por terra. João 8, 5 e 6. Pedro tentou se defender, mas não conseguiu. Então ele e todos os discípulos fugiram. Todos fugiram, incluindo Pedro. Essa é uma sétima observação. Pedro tentou se defender, mas não conseguiu, ok? Então ele e todos os discípulos fugiram. A pessoa capturada, essa é a oitava observação, a pessoa capturada, que não era Cristo, foi levada ao julgamento perante o sumo sacerdote. Depois Pilatos e Pedro seguiu em algumas dessas coisas e ele o negou, ou seja, ele não o reconheceu 3 vezes naquela noite. Nona observação. No julgamento, o sumo sacerdote perguntou e o que estava sendo levado jurou se ele era o Cristo. Ou seja, o sumo sacerdote perguntou para quem estava a ser levado se realmente era Cristo. E ele lhe respondeu. Tu disseste. Outra vez te digo, tu disseste. De agora em diante, verás o Filho de Homem sentado. De agora, ou seja, neste momento, o Filho de Homem sentado à direita do Deus, nos céus. Neste momento, o Filho de Homem está sentado ao lado de Deus, à direita de Deus. Então, mas por que esse sacerdote perguntou que a pessoa jurasse se realmente era Cristo? Será que essas pessoas não conheciam Cristo? Será que eles não viviam juntos? Será que eles não oravam juntos na sinagoga? Vamos ver isso mais à frente. O tribunal condenou o homem capturado à morte. Ele foi levado ao tribunal de Pilatos, que lhe perguntou se ele era o rei dos judeus. Ele respondeu, você disse. E então ele não lhe respondeu com uma única palavra, até que Pilatos ficou surpreso com ele não ter respondido, porque eles conheciam Jesus como um homem corajoso, um homem de verdade, um homem que não sentia medo de falar aquilo que ele é. Mas quando respondeu aqui, ele não respondeu com categoria, disse, você disse, viu? O governador não concordou, que o preso fosse morto. Então quis libertá-lo, mas a multidão insistiu em crucificá-lo e libertar Barrabás. Então ele declarou sua inocência pelo sangue deste homem justo e entregou-o a eles. 12ª observação. O homem capturado foi levado ao local da crucificação e foi crucificado ao lado de 2 ladrões. 13ª observação. O crucificado gritou na cruz. Então lhe deram vinagre para beber. Ou lhe deram algum líquido para beber. Então ele entregou o Espírito. Realmente, meus queridos, esse grito é uma das coisas que contradiz os relatos dos salmos que profetizam conspiração contra Jesus. Os muçulmanos diferem dos evangelhos, ou seja, dos cristãos. Há uma questão importante, que é quem foi retirado do local da prisão de Cristo. Quem foi? Os muçulmanos veem-no como Judas Iscariotes é que foi retirado, o discípulo traidor. E devemos estabelecer provas disso. Ou seja, devemos mostrar provas devemos trazer provas que mostram, de facto, foi o traidor quem foi capturado, pois é o objeto da disputa, ou seja, é o objeto da discussão entre os muçulmanos e os cristãos. Os muçulmanos acreditam que sim, houve uma crucificação. Sim. Agora a discórdia. Quem foi crucificada? Qual é a pessoa que foi crucificada? Ok. Quem foi retirada? Quem é que é a pessoa? Ou seja, qual é a pessoa que foi capturada e trazida para o tribunal a fim de ser crucificado e até ser crucificado. Portanto, para imaginar a afirmação que Judas foi quem foi levado, ou seja, a afirmação de que Judas foi quem foi levado e que houve confusão entre aquelas que levaram, podemos imaginar as grandes multidões aproximando-se de Jesus, marchando, carregando tochas, espadas e pães, e compostas por soldados e tropas
liderados por Judas. Quando a multidão chegou a Cristo, os discípulos estavam dormindo e Cristo tentou acordá-los várias vezes, mas não conseguiu, embora a situação fosse difícil, pois seus olhos estavam pesados. A multidão, ou seja, os olhos dos discípulos. A multidão se aproximou de Cristo, liderada por Judas. Enquanto os discípulos dormiam, quando ele lhes disse, sou eu, eles voltaram e caíram por terra. Aqui fazemos uma pausa cuidadosa para ler o que os linhas deixaram, ou seja, o que as escrituras deixaram de mencionar. Qual é a vantagem deles caírem no chão? Por que eles caíram no chão? Porque que os tropas que vinham procurar o Cristo, por que caíram? Por que eles terem caído? O que os derrubou? Quem os derrubou? E que benefício a queda deles trouxe a Cristo? Que benefício a queda deles trouxe a Cristo? E se eles o prendessem depois, por que a queda não aconteceu novamente quando queriam levá-lo mais tarde? Tentamos mais ainda perguntar e imaginar o que aconteceu naquele momento. Judas se aproximou para beijar Cristo como sinal aos soldados de que ele era o procurado. Nesse momento os soldados se aproximaram carregando tochas e espadas para prender Cristo. Então o poder de Deus Todo-Poderoso entreveio, como João mencionou no evangelho dele, e eles caíram no chão. Depois de voltarem, vocês podem imaginar o que aconteceu. De bagunça, de uma confusão total, em decorrência da queda da frente dessas multidões, carregando tochas. Você pode imaginar uma multidão de pessoas carregando tochas, né? Tochas, espadas, paus. Então acontece aquilo, eles caem por terra. Que tipo de confusão poderia existir nesse momento? Que tipo de bagunça estaria nessa localidade? Essas multidões, essas pessoas que são em multidões carregando tochas que apenas iluminavam a escuridão da noite sombria, ou seja, noite tão escura. Essas tochas serviam para iluminar. Se essas pessoas caírem, será que a luz continuaria iluminando? Será que você não consegue imaginar não conseguiu chegar a uma visão, a um entendimento que tipo de confusão estaria ali? Depois daquela turbulência e caos, o povo caído se levantou do chão e acordou do espanto, ou seja, com o que havia acontecido com eles. Eles viram Judas sozinho, atônito e surpreso. Ele viu Cristo, o Judas viu Cristo sendo elevado ao céu, e Deus lançou sobre ele um monte à semelhança de Cristo. Mas quem esperaria que esse atônito fosse Judas? E quem o conhece, foi o momento da queda dos soldados, o momento da salvação. Ou seja, a queda dos soldados foi o momento em que Deus salvou o seu profeta e seu mensageiro. Sim, foi exatamente nesse momento da salvação, como descreve os Salmos. Agora sei, veja só, agora sei que o Senhor é o Salvador do seu ungido. Eles se curvaram e caíram, mas nós nos levantamos e permanecemos em pé. Viu? Quem permaneceu em pé foi Cristo. Quem caiu foram eles, os soldados que vieram prendê-lo. Foram eles que caíram. Vamos continuar ainda, meus queridos. Em outro salmo, esse momento imortal está registrado. Então os meus inimigos retrocederão, salmos, recuem, e aqueles que desejam o mal contra mim serão envergonhados. Meus queridos, se eles de facto tivessem matado Cristo, que vergonha eles teriam? 2, porque alguém pode dizer, teriam vergonha porque ele serviu como salvação da humanidade. Mas essas pessoas que mataram Cristo acreditavam no Cristo? Acreditaram que eles mataram uma pessoa, que essa matança foi o motivo da salvação deles ou de outras pessoas? Não. Esses apenas viam Jesus como um simples criminoso, né, que merecia ser morto por eles. Que eles voltem atrás e que aqueles que têm prazer
em me machucar, sejam envergonhados. Salmos. Por isso nós como crentes, por isso nós como muçulmanos, acreditamos claramente que Cristo foi salvo. Foi salvo. Depois disso, Judas foi levado ao julgamento e ao tribunal de Pilatos. E a dúvida sobre a verdade da sua pessoa perseguiu. Ainda continuaram com dúvida. Quem é que nós levamos? Nós, quando chegamos lá, perguntamos, ou seja, alguém nos perguntou quem é que nós estávamos procurando. Dissemos Jesus de Nazaré. Dali, nós todos caímos, aquela multidão caiu por terra, e nesse momento aconteceu uma confusão enorme, né? E dali, quando acordamos, encontramos uma pessoa à frente de nós, aí foi pegado e levado de volta. Levado. Quem é que eles levaram? Então foi o momento da queda. Seja Salvador. Ok. Em outro salmo, mas também tu és bem-aventurado. Eles se levantaram e foram envergonhados. Salmo 109, versículo 28. Depois disso, Judas foi levado a julgamento e ao tribunal de Pilatos. E a dúvida sobre a verdade da pessoa perseguiu. Em todos esses passos, o sumo sacerdote duvidou dele. Ou seja, o sumo sacerdote tinha dúvida se realmente esta era a pessoa que eu conhecia. Será que essa é a mesma pessoa? E suas perguntas, né? As suas perguntas, Pilatos e Herodes indicaram o espanto. Ou seja, as respostas que a pessoa presa respondia surpreenderam, de facto, essas pessoas. Pilatos, ou seja, isso surpreendeu muitas pessoas lá. O espanto que se abateu sobre ele e a sua incapacidade de dizer a verdade, o que não convencia ninguém. Se ele a mencionasse, então ele responderia: vocês dizem. Ou seja, cada vez que eles perguntassem: será que você é o Jesus de Nazaré? Ele respondia que vocês dizem. É vocês que estão dizendo. Vocês que estão dizendo. E quando os anciãos do povo e os principais sacerdotes se reuniram naquele dia, eles o levaram ao seu conselho, dizendo: se tu és o Cristo, diz-nos. Veja só, Cristo estava aproximadamente com 34 anos. Uma pessoa que nasceu no meio deles, cresceu no meio deles, começou a sua pregação no meio deles, conheciam-o como um filho deles, podemos dizer assim, como uma pessoa, como um palestino. Mas por que dessas perguntas? Por que dessas perguntas? Tu és o Cristo? Diz-nos. E ele disse: se eu vos contar, vocês não acreditarão. E se eu lhe perguntar, vocês não me responderão, nem me deixarão ir. De agora em diante, o Filho do Homem estará sentado à direita de Deus. À direita de Deus. Ou seja, neste momento, o Filho do Homem estará sentado à direita de Deus. Então todos disseram: és tu Filho de Deus? Ele lhes disse: vocês dizem. Eu sou ele. Lucas 22, 62, 70. Não explica essas respostas estranhas. E mesmo aquelas perguntas estranhas de pessoas que viam Cristo todos os dias. Imagina, pessoa que vocês viam todos os dias, né? E todas as horas, agora vem a perguntar: será que é você? Será que você é aquilo? Será que você é aquilo? E as perguntas incógnitas, que deixam dúvidas. Realmente, será que quem estava respondendo aqui é a mesma pessoa? É a pessoa exatamente que eles procuravam? A única explicação é dizer que a pessoa levada era outra pessoa que não Cristo, mesmo que se parecesse com ele. Essa semelhança intrigou os principais sacerdotes sobre a realidade do sequestrado. Então, tentaram esclarecer a verdade, perguntando ao sequestrado, ou seja, ao preso, mas ele não negou, não ficou comprovado, ou seja, não rejeitou e nem aceitou se era ele. Ok? Quanto a Judas, ele sabia que não adiantava negá-lo, ou seja, não valia a pena dizer que eu não sou Judas, ok? Não sou Judas, ou seja, não sou Cristo, não sou Jesus, eu sou Judas.
porque mesmo se ele tivesse dito, eles não acreditariam nele. 2, ele pudesse deixar para ser crucificado no lugar de Jesus por poder sentir por poder arrepender-se, né, pela traição que ele traiu o seu mestre. Então, a única explicação é dizer que a pessoa levada era outra pessoa que não Cristo. Sim. Portanto, mas ele não, ou seja, não ficou quem. Portanto, nós vemos quanto a Judas ele sabia que não adiantava negar que não era Jesus, pois ninguém acreditaria nele. E talvez devido ao seu arrependimento, também a uma traição demasiadamente grande, rendeu-se à sua apostasia, ou seja, de se arrepender, e ficou satisfeito com o castigo de Deus para ele, ou seja, para ser talvez que fosse meio de ser perdoado se ele tivesse sido crucificado. Ser crucificado em seu lugar, ou seja, em lugar de Cristo, como eu disse há pouco. Portanto, esta situação não está longe daquela de quem os evangelhos mencionam, que por extremos remorso se estrangulou e suicidou-se. Como vimos, como também nós falamos nas aulas anteriores, que devido ao arrependimento, relatos que relatam sobre, alguns dizem que Mateus morreu, Mateus caiu e o corpo dividiu-se, machucou-se todo e dali morreu. Outros dizem não, Mateus enforcou-se, né, e dali morreu através desse forcaço. Portanto, nós podemos ver que tem alguma contradição nos relatos de como ele morreu, ou seja, nós podemos afirmar aqui, provavelmente os que escreveram essas passagens não presenciaram o ato de como é que ele morreu. Se tivessem talvez vivenciado, então teriam relatado a mesma situação. Sim. Nele se cumpriram as profecias dos Salmos. E quando for julgado, saia o culpado e outro tome o seu cargo. Ou seja, o traído será salvo e o traidor tomará o lugar do traído. Será morto. Ele veio para trair Cristo, mas não conseguiu. Não. Então, resistiu àquilo que não havia. Ou seja, ele veio para trair o Cristo. E não conseguiu traí-lo e caiu na cova que ele mesmo cavou. Pode ser um pouco complicado aqui que Mateus tenha mencionado em seu evangelho que Judas morreu por suicídio, né? Já falamos disso. Alguém pode perguntar e dizer alguns dos acontecimentos que ocorreram após a ocorrência das multidões. Os evangelistas mencionaram que Pedro carregava uma espada e feriu a orelha do servo. Então Cristo ordenou-lhe que João devolvesse a espada, porque quem atacar com a espada será levado embora. Então Pedro e os discípulos fugiram. João 18, versículo 10 a 19. E João conta esta história após o incidente dos soldados recuando e caindo no chão. De mesma forma, João também menciona depois de sua queda, Cristo lhe perguntou: quem vocês querem? E eles disseram: Jesus de Nazaré. Ele respondeu-lhes dizendo que eu sou. Então os soldados, os comandantes e os servos dos judeus prenderam Jesus e o amarraram. Alguém também pode perguntar e falar que era exclusivo de João, que era a presença da Mãe de Cristo na arena da crucificação, e dizer não é certo que a verdade do crucificado seja escondida dela. Ou seja, alguém pode dizer que não, mas também Maria veio até o homem que estava sendo crucificado. Será que também até propriamente a mãe não reconheceu para dizer: este aqui não é meu filho, né? Porém, ninguém poderá provar a ocorrência de tais textos ou
infalibilidade de seus autores, devido aos muitos erros e contradições que temos visto. Também uma outra coisa, alguém pode dizer que Maria veio, ela não conseguiu reconhecer propriamente o filho, e depois outros acontecimentos que aconteceram posteriormente, que Jesus voltou, não sei se é aquilo. Tudo bem, meus queridos irmãos, como nós dissemos, de acordo com ou seja, a pessoa mais parecida com Jesus, ou seja, Deus retirou a imagem de Jesus colocando em Judas. Mesmo que a mãe viesse, né? Mesmo que a mãe viesse, pode ver a cara da pessoa, mas por não ter reconhecer, até a mãe pode reconhecer, este aqui não é meu filho, mas também ficar calado para não irem procurar ainda o teu filho. Você imagina, o teu filho está a ser crucificado. Você vai lá, encontra essa pessoa, vê essa pessoa, vê que não, esse aqui não é meu filho. Esse aqui não é meu filho. Então você vai dizer para os que condenaram o teu filho, segundo eles acham que é o teu filho, vai dizer para eles que não, este aqui não é meu filho? Não, de certeza que a pessoa ficaria calado. Qualquer mãe, no lugar da mãe de Jesus, ficaria calada. Nunca diria que este aqui não é meu filho, porque se dissesse, eles iam procurar ainda propriamente o filho. Por fim, outra coisa também que eu queria mencionar aqui, porque quando Jesus voltou, escondia dos romanos e dos sacerdotes. Por que ele escondia? Por que ele escondeu? Se ele tivesse morrido, como nós sabemos de acordo com as escrituras, os evangelhos ou o Antigo Testamento, cada alma apenas só testa uma vez a morte. Ninguém morre duas vezes. Se ninguém morre duas vezes, então Jesus não estaria a esconder deles, porque já tinha morrido e não temia a morte segunda vez. Mas por que ele estava escondendo? É porque temia a morte, porque não tinha sentido ainda, não tinha saborear ainda a dor da morte. Ele sabia que uma pessoa não morre duas vezes, só morre uma vez. Mas por que ele escondia então? Por que ele escondia? É porque não tinha morrido ainda. Portanto, essa foi a nossa aula de hoje. Vamos pausar aqui, inshallah. Na próxima aula vamos trazer mais evidências, inshallah, para provar aquilo que é a verdade, aquilo que é relatado no Alcorão Al-Karim. E que Allah subhanahu wa ta'ala vos abençoe, que Allah vos dê mais paciência por ter acompanhado essa nossa palestra. Foi muito longa hoje, mas alhamdulillah conseguimos concluir.